Olá, que tal, ladies and gentlemen? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Muito bom dia para quem vê de dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem vê de noite. O objetivo hoje é a gente dar mais um passinho para dentro, lendo esse conteúdo fantástico aqui, Permissão para Sentir, do Mark Brackett, para que a gente possa perceber cada vez mais o quanto é importante a gente aprender a lidar com as nossas emoções e a gente possa também perceber o quanto é simples, prático, dinâmico e didático da gente poder fazer isso daí. Muito mais simples do que a gente imaginava. É apenas uma habilidade que a gente deve treinar, lapidar, forjar, que nem aprender a ler, que nem aprender a escrever, que nem aprender a dirigir, que nem aprender a trabalhar. Então, bora lá aprender mais um pouquinho. Na semana passada a gente falou sobre os benefícios. Quais são os benefícios de eu saber lidar com as minhas emoções? É a pessoa que sabe lidar com suas emoções, é uma pessoa que sabe se relacionar bem, é uma pessoa que tem uma independência emocional, é uma pessoa que busca proatividade, é uma pessoa responsável consigo e tantos outros benefícios que existem. Hoje nós vamos aprender então o primeiro passo, como que a gente começa a fazer essa educação emocional. Primeira etapa, primeiro passo, a gente aprender a ter um reconhecimento da emoção. Então, se tu já gostou dessa ideia, se tu já gostou desse conteúdo, eu te convido para curtir, para me seguir aqui, para continuar aprendendo e a gente dar esses passos, essa jornada maravilhosa de aprendizado. E se tu tiver alguma dúvida, sempre no dia seguinte, na manhã seguinte, às 7h29 da manhã da sexta-feira, nós vamos estar falando sobre as dúvidas daqui desse capítulo. Então, hoje, agora, às 7h29 da manhã, tu está tendo a oportunidade de receber esse conteúdo para amanhã a gente poder, às 7h29, lá no TikTok, na outra plataforma, poder debater sobre essa mesma dinâmica, ok? Bora lá para o conteúdo? Chega de mais delongas? Então, vamos lá, então. Mais uma vez, né, ele traz aquela pergunta clássica. Nos vemos diante da pergunta fundamental. Como você está se sentindo? Como você está se sentindo? Quantas vezes a gente simplesmente desvia, né? Como você está sentindo? Tá bem, tudo ótimo. Mas a gente tem aquela paciência de ouvir aquela outra pessoa? Ou nós nos colocamos realmente dispostos a dizer como eu estou me sentindo? Eu sei o que eu estou sentindo? Não, eu estou sentindo, não sei, estou sentindo meu corpo meio fragilizado, estou sentindo meu corpo meio debilitado, estou sentindo um pouco cansado, estou sentindo um pouco ansioso. A gente realmente diz a verdade sobre como está sentindo? A gente simplesmente quer parecer ser para os outros que está sempre tudo bem. Só que quanto mais eu fujo de sentir e quanto mais eu quero expressar uma parecência, mais as pessoas veem que, na verdade, eu não sou aquilo que eu estou dizendo. E mais elas, ok, no teu tempo e movimento, vamos aguardar isso. Então, antes de responder, pare e não pense. Apenas perceba, sinta em seu corpo. Essa é a relação fundamental que a gente precisa fazer. A relação do pensamento, universo mental, com o meu corpo, que é a parte de ação, de materializar isso. Talvez ajude você a inspirar de uma forma profunda e lenta. Inspira. Por que profunda e lenta, gente? Porque principalmente quando a gente está com ansiedade, pânico e tudo mais, eu preciso expandir o meu abdômen. Quando eu expando o meu abdômen, faço aquela regra da respiração, onde eu inspiro em 4 segundos e exalo em 8 segundos, eu vou começando a ativar o meu nervo vago. Meu nervo vago ativado, ele vai mandar a informação para o meu cérebro de que eu não estou numa situação de perigo, eu não estou numa situação de risco. Então, se eu não estou dessa maneira, numa situação de perigo e risco, eu tenho sim a possibilidade de parar de liberar hormônios, adrenalina e tudo mais para o meu corpo e ficar tranquilo. Olha como é importante. Pelo simples fato de eu mudar a minha respiração, pelo simples fato de eu começar a perceber o que o meu corpo estava sentindo, pelo simples fato de eu olhar ao meu redor e perceber o que é verdade nisso. Isso são aspectos emocionais que a gente aprende a lidar. Então, o palpite é de que se conseguir desligar a sua mente analítica, por um momento você obterá uma sensação clara, visceral das vísceras, do abdômen, lá daquela parte mais interna, do seu estado emocional subjacente. Você sabe o que eu estou falando, mesmo se nem sempre coloque isso em palavras. Ele está se referindo ao estado básico, fundamental, nesse exato momento. Como ele traz o exemplo, eu me sinto ótimo, eu me sinto bem. Eu estou mais ou menos, eu me sinto tranquila, eu me sinto meio inquieto, eu sinto um desconforto, eu sinto o estresse, mas somente através de eu conseguir perceber qual é a sensação visceral que a gente pode adiante.
Observa, simplesmente observa o teu corpo, como tu está se sentindo agora. E me escreve como que tu está te sentindo. Depois eu vou ter todo o prazer de responder. Me escreve como tu está se sentindo agora. Tá tranquilo? Tem alguma parte do teu corpo que contrai? Como é que tá a tua respiração? Tá curta? Tá longa? Quais são os teus pensamentos? Aonde está a tua cabeça? Então, observar isso é aprender a se tornar cientista de si. Você não precisa empregar as palavras para articular isso por enquanto. Elas virão mais tarde, mas não podemos chegar lá sem passar por aqui. Eu não tenho como começar a identificar, a rotular a minha emoção sem eu passar a aprender a sentir a emoção. Então dê uma pausa, pare o que quer que esteja fazendo e verifique o estado de sua mente e seu corpo e se pergunte, nesse exato momento, qual o meu estado emocional? Verifica e me escreve depois. Dá um tempinho, conta até 5, até 10, qual o meu estado emocional. Te observa. Avalia mais ou menos como é que tu tá. Vamos para a próxima pergunta. Eu estou me sentindo animado, animada ou triste? Como reverbera esse sentir? Tu tá mais para animado, mais para animada ou mais para triste? Cabisbaixo, cabisbaixa. Observe, me escreve também. Essa sensação é agradável ou é desagradável? Como é essa sensação? Se tu tá animado, é agradável estar animado? E se tu tá meio triste, é desagradável? Tu te contrai, tu fica reprimido, tu simplesmente foge, tu fica ausente, tu quer revidar? Como tu te sentes? Gostaria de me aproximar do mundo ou me afastar dele? Me traz essas respostas, percebendo como que tu te sente, para que a gente possa ir construindo tudo isso. Em seguida, examine as pistas físicas. Eu estou energizado, energizada ou esgotado, esgotada? Qual é o meu nível de energia? É alta ou é baixa? Assim a gente vai conseguindo qualificar. Eu tenho aqui dois parâmetros muito importantes, né? Meu nível de energia alta e baixa e o meu nível de agrado daquilo. Aquilo é agradável ou desagradável. Quando eu começo a compreender essas situações, eu começo a me situar em um gráfico que será fundamental mais adiante para a gente saber qualificar as nossas emoções. Meu coração está disparado, está agitado? Ou eu estou com os punhos cerrados, eu sinto um nó na garganta, um aperto no estômago? Ou eu me sinto equilibrado, equilibrada, tranquilo, à vontade? Observa todas essas perguntas, todos esses questionamentos que eu trouxe para vocês. E coloca, me escreve. Anota no papel e me escreve depois como tu te sentes mais ou menos. E observa no teu corpo como é sentir tudo isso. Como é refletir sobre toda essa ideia, sobre toda essa perspectiva. À medida que a gente vai percebendo tudo isso, a gente vai começando a se familiarizar. Porque normalmente a gente nem para perceber isso. A gente simplesmente emenda uma coisa na outra e vai, quando vê, explode tudo. E nem sabe o que tinha acontecido. Qual foi o gatilho? Aonde começou o estopim de tudo isso? A primeira das habilidades do método dele, Ruler, que ele diz que precisam adquirir é o reconhecimento. Eu preciso aprender a reconhecer a emoção. Eu me lembro uma vez que eu atendi uma pessoa e ela dizia, não, eu tenho crises de ansiedade. E nós começamos a explorar e chegamos à conclusão de que não era a crise de ansiedade. A crise de ansiedade era o aspecto mais externo que tinha daquilo. Na verdade, essa pessoa ela tinha um grande medo de se sentir abandonada. E aí, para não se sentir abandonada, ela entrava em um desespero, porque daquela forma ela agia de modo que alguém tivesse que estar lá junto com ela. E aí ela achava, eu tenho crises de ansiedade. E na verdade não era. Ela tinha medo de sentir o abandono. Então, quando a gente começa a aprender a se observar, a gente sabe como chegar no cerne da questão. Porque senão ela vai estar sempre tomando remédios para a ansiedade ou buscando terapias para a ansiedade, sendo que a dor dela estava um pouco mais abaixo. Percebam? Só que a gente precisa ir se familiarizando com isso para entender um pouco mais sobre essa dinâmica toda. Então, isso que nós estamos aprendendo nesse capítulo, como reconhecer as emoções em nós mesmos
E nos outros com precisão. Por que nos outros? Porque a partir do ponto que eu começo a aprender em mim, e aí por isso que eu ensino também, tem lá no meu conteúdo de sexta-feira, toda sexta-feira eu trago um Ho'oponopono emocional novo, que é para quê? Para que tu aprenda a sentir no teu corpo, como é causar e como é sofrer essa emoção. À medida que eu vou calibrando o meu corpo para sentir as emoções, eu posso criar compaixão para comigo e compaixão para com o outro. E aí eu sei que quando aquela outra pessoa está expressando de uma forma raivosa, de uma forma triste, eu sei qual é o lugar que ela está. Eu sei onde é que tu está. Eu sei o que tu está sentindo. Eu sei o porquê dessa atitude, desse comportamento. E eu sei o que tu pode fazer para mudar. Agora, se tu continuar dessa maneira, tu vai continuar mandando informação. O pensamento vai para o julgamento vai para a emoção. Essa emoção vai continuar mandando informação, hormônios para o teu corpo, que retroalimentará o teu pensamento disso. E se tu não trouxer para uma ação, tu vai pirar o cabeção. Então, vamos lá. Vamos aprender a lidar com isso. Tem algumas opções que tu pode fazer. Tu pode marcar uma sessão individual comigo ou qualquer outra pessoa. Tu pode vir para o grupo Qual a Função do Problema, encontros quinzenais. O próximo encontro, dia 27, se não me engano, de novembro. É uma segunda-feira. Tu pode vir para o grupo uma jornada, um novo ser. São 28 dias com 3 terapeutas te ajudando em uma dinâmica de criar novos hábitos saudáveis e te desvencilhar de velhos hábitos. Tu pode buscar qualquer outra jornada fora, mas tu precisa buscar uma ajuda para que tu possa começar a aprender a te olhar, aprender a te observar. Dentro disso que eu tenho, que eu participo, são essas opções. Meu link na bio lá, ele te traz as oportunidades para que tu possa te inscrever em qualquer um desses. Se quiser participar dessa jornada, começa dia 21, agora um novo ser, uma turma ainda reduzida. Dia 21 de novembro começa uma nova turma. Me manda uma mensagem, um novo ser, quero saber mais informações. Mas a gente precisa dar o passo. Não adianta a gente continuar vulnerável. Não adianta a gente continuar se submetendo ou dependendo das outras pessoas. Ninguém vai te amar mais do que tu mesmo. Ninguém pode respirar por ti. Ninguém pode resolver as coisas por ti. Então a gente precisa ter a força para poder dar esse passo. Como vimos, pedir às pessoas que elas encontrem as palavras para que elas estão sentindo nem sempre traz o resultado desejado. Quais são as principais respostas que as pessoas trazem? Nunca paramos para nos fazer uma pergunta. Nunca nos ensinaram um vocabulário emocional abrangente. Isso é básico. Não nos ensinaram mesmo. Porque nossos pais, nem eles sabiam. Como é que eles vão ensinar de uma coisa se nem eles sabiam? Estamos acostumados a dizer tudo bem ou tudo bem de modo automático. Completamente automático. Nem sempre é seguro compartilhar o que você realmente sente. Aqui é uma pegadinha do malandro, gente. Pegadinha do malandro, porque quando eu começo a trazer a verdade, é claro que não adianta eu trazer a verdade para o meu inimigo naquele momento, mas eu posso trazer a verdade a uma pessoa, ela pode então se entregar. Se ela for um amigo, ela vai perceber, ok, eu estou vendo que está passando por algo, de repente não sei o que eu posso fazer, mas eu posso te indicar essa pessoa, aquela outra pessoa, para que tu possa buscar uma ajuda. Já se for teu inimigo, talvez ele queira te ludibriar ainda mais. E aí tu vai perceber com o tempo, essa pessoa não é uma pessoa que queira me ajuda ou que queira me ajudar. Ela, na verdade, ela quer simplesmente obter vantagens. Ok, vou me afastar. Vai deixar de ser um amigo, vai deixar de ser uma pessoa importante para ti, aquela pessoa. Nem sempre é seguro aqui. Ninguém realmente se importa com o que você sente. Aqui é o cúmulo da nossa vitimização. E todo mundo já passou por isso também. As emoções não são naturais. Outra pegadinha do malandro. Mentira, completamente mentira. Eu simplesmente não me dou tempo para que eu possa aprender a sentir as minhas emoções. Se reconhecer como sentimos, teremos que assumir situações e fazer coisas a respeito. É óbvio, autorresponsabilidade é isso. Assumir as responsabilidades das minhas atitudes, dos meus comportamentos e dos meus resultados. Não quero ser julgado, julgada. De novo, na verdade, aqui tu vai continuar perpetuando a síndrome da vitimização. Não tenho tempo para isso. Aqui é orgulho, obstinação ou medo de encontrar os 3 atributos do nosso ego imaturo para que eu não consiga dar os passos para ir adiante. Eu sinto muitas coisas, e aqui também está dentro do meu ombro, orgulho, medo e obstinação. Eu não quero parar para observar isso. Há muita pressão social para nos arriscarmos e ser sinceros.
Pegadinha do malandro de novo, isso daqui é xalalá de zapéu para que tu não olhe para aquilo. Na verdade, eu tenho medo de parar para olhar, mas olha o detalhe, né? Se eu não paro e olho para a situação, eu continuo dependendo e continuo sofrendo. Agora, se eu paro para olhar, eu crio a oportunidade de mudar. Então, o que vale mais a pena? Eu continuar me enganando e sofrendo ou atravessar aquela dor e encontrar uma solução? Sinto como se tivesse crescido no programa de proteção de testemunhas. Disseram-me para nunca compartilhar nada. E é mais pura mentira essa. Esse é o truque mais nefasto do nosso ego imaturo para nos perpetuar engolfado naquela situação de não crescimento, de não desenvolvimento. Então dá para perceber contra o que estamos lutando. E são inúmeras vozes que tem dentro de nós. No entanto, não podemos aprender as habilidades necessárias para regular as nossas emoções, a menos que nós possamos reconhecê-las. Se eu não sei reconhecer, como é que eu vou habilitar? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou evoluir alguma questão? Então, reconhecer as nossas emoções significa entender que todos nós somos seres sensíveis e que experimentamos emoções a cada instante de nossa vida. A vida não nos dá férias, gente. E nem nós temos férias dela. Então eu preciso perceber aquele meu momento de resistência, aquele meu momento de procrastinação, aquele meu momento de êxtase, de euforia, aquele meu momento de tristeza. Tudo isso faz parte. Todas as situações que nos trazem algo de desconforto, de diferente, são emoções. Treinos para a gente aprender a lidar. No colégio a gente não teve lá matemática básica, soma, adição, multiplicação, divisão, depois aquilo foi evoluindo para contas cada vez mais complexas. É o mesmo as nossas emoções. A gente tem que começar sabendo lidar com as 6 emoções básicas. Frustração, surpresa, como é que é? Medo, raiva, tristeza, alegria, nojo e surpresa. Essas são as 6 emoções básicas que a gente tem que saber lidar. Esse é o nosso beabá. São as emoções identificadas em todas as pessoas do mundo. Todo mundo passa por isso. A gente tem que encontrar o caminho do meio delas. Depois dessa, a gente vai evoluindo para tantas outras emoções. Mas a gente precisa aprender a lidar com elas. O reconhecimento não se aplica apenas nos nossos sentimentos. Também precisamos ser capazes de reconhecê-los em outras pessoas. Isso é um pouco mais desafiador, porque você não pode perguntar constantemente a alguém: olá, qual o seu estado emocional básico agora? E ela precisa saber como é que ela está sendo, como é que ela não está sendo. Mas, a menos que sejamos capazes de ler pensamentos, só podemos nos guiar pelas aparências, que nem sempre são indicadores precisos, ou pela intuição, que funciona melhor com as pessoas que conhecemos bem, mas não com as pessoas desconhecidas. O reconhecimento é particularmente crucial, porque a maior parte de nossa comunicação é não verbal, o nosso corpo está expressando. Quantos são os livros, né? O corpo fala, a linguagem do corpo e tudo mais, porque a gente tem essa manifestação corporal toda também. Isso inclui tudo, desde expressões faciais, a linguagem corporal, tons vocais. Não me refiro só às palavras, mas à maneira como as pronunciamos. As palavras podem mentir ou esconder a verdade. Gestos físicos raramente o fazem. Isso ressalta a importância do reconhecimento. Ele exige que reconheçamos a emoção ou o humor geral de uma pessoa antes de tentar obter os detalhes do que ela está sentindo e por que está sentindo isso. Isso nos coloca na direção certa. Quantas vezes a gente chega e enxerga a pessoa, tá lá, mas ela tá com aquele sorriso cristalizado, tá achando, nossa, como ela tá feliz. Não, ela tá morrendo de raiva, ela tá rindo de nervoso, ela tá rindo de acuado, ela tá rindo de raiva algumas vezes. Então a gente precisa perceber as expressões corporais, não só em nós, como também nos outros, mas através do reconhecimento ou do conhecimento das nossas atitudes, comportamentos, expressões e emoções, nós teremos muito mais facilidade de entender os outros. Aqui está o que pode estar acontecendo quando não reconhecemos algo tão básico quanto o estado emocional de outra pessoa. Uma criança, por exemplo, engajada e amigável, torna-se cada vez mais hostil. Um adolescente que já foi brilhante e animado torna-se letárgico e praticamente não funcional. Um adulto que costumava irradiar bem-estar passa a sofrer de uma ansiedade paralisante. E na pior das hipóteses, pessoas ficam misteriosamente deprimidas e se vão pelas próprias mãos.
Depois que isso acontece, muitas vezes encontramos o mesmo pano de fundo. Um adulto, uma criança vítima de bullying, vítima de algum abuso, vítima de alguma situação que tinha medo, temia revelar. E muitas vezes aquele tormento continua na sua cabeça ao longo da sua vida, se você não conseguir voltar lá. Como a Sandra Ingerman traz no livro dela, Resgate de Alma, eu preciso voltar e resgatar a minha criança, que está lá presa, aquela situação, aquela atitude, aquele comportamento, ainda sofrendo com aquilo na cabeça dela. Vítima de abusos, de alienação parental que foi ignorada, mas teria se beneficiado de uma intervenção externa. Todos nós encaramos e perguntamos, como ignoramos tantos sinais? Quando criança, ele traz a situação dele. Ele tinha certeza de que era amado pelos pais. No entanto, ir para a escola todos os dias e brincar na nossa rua depois da aula, onde ele sofreu as intimidações e abusos por muitos anos, como isso passou despercebido? Todos os sinais óbvios estavam lá, mas me amar não era sinônimo de me ver. Então, nessa situação onde ele não se sentia visto, simplesmente passou por aquelas situações e aí vinha ali os pais e ele, para não estragar, digamos, o amor, a alegria, a felicidade dos pais contando seus problemas ou que aquilo pudesse resultar em uma repreensão maior, ele simplesmente ia engolindo, ia sofrendo de novo, de novo e de novo. Então, há ocasiões em que expressamos nossos sentimentos negativos por meio de um comportamento destrutivo, repulsivo e insuportável. Em momentos assim, praticamente desafiamos as pessoas em nossa vida a estender a mão e se envolver tentando ajudar. Outras vezes nos afastamos, evitamos estar com amigos e nos distanciamos das atividades sociais. Nesses momentos enviamos sinais de que queremos apenas ficar sozinhos ou de que está tudo bem, quando não está. Na infância dele, por exemplo, foi um exemplo clássico de explosões de autodestrutivas de reclusão calculada. Mas é diante de comportamentos assim que precisamos nos esforçar para romper as demonstrações de raiva e autoalienação. É quando devemos lembrar que nossos atos, às vezes, enviam mensagens opostas ao que realmente precisamos. Nossas ações gritam, afaste-se, eu não quero mais, eu não quero ver ninguém, não quero ninguém perto de mim, eu te odeio, eu te odeio. E na verdade, eu estou bem, eu estou muito bem, nossa, eu estou muito bem, não, estou muito bem, não preciso de nada, não preciso de ajuda, estou muito bem, estou muito bem. E na verdade, as emoções imploram por atenção. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu cuidado, eu não estou sabendo lidar com isso. Principalmente as pessoas que gritam afugentando. As pessoas que gritam afugentando são as que mais estão, no fundo, precisando, porque elas não estão sabendo se observar, não estão sabendo se amar, estão se criticando um monte e não estão sabendo como sair. E aí, como elas não sabem como sair, elas temem de ser encontrado esse aspecto todo, elas agem de uma maneira mais agressiva ainda. O primeiro passo para nos envolvermos totalmente com as nossas emoções e os das outras pessoas, mesmo antes de saber os detalhes do que está causando os sentimentos, é desenvolver a habilidade do reconhecimento. Então, a partir da semana que vem, nós vamos começar mais um pouquinho, mais um passinho sobre esse reconhecimento desse livro fantástico, eu super recomendo para que vocês possam ter. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, manda para aquelas pessoas que podem estar precisando, que não sabem lidar com as suas emoções, que simplesmente fogem e que elas podem, através daquelas perguntinhas básicas ali, começar a perceber em si quais são as atitudes, comportamentos, emoções que ela pode aprender a compreender e, quem sabe, aprender a lidar. Obrigado pela companhia, obrigado pelos comentários, obrigado pela participação. Nos vemos na quinta-feira que vem, aqui falando Permissão para Sentir, e na terça-feira no conteúdo que eu trago do Poder do Agora. E aí na sexta-feira eu vou estar trazendo mais um Ho'oponopono emocional novo a partir de 19 horas. Obrigado, beijos, abraços, um ótimo dia, até!